haver uma maior descentralização da política e do exercício da soberania, da segurança pública. A União tem que ter mecanismos de centralidade, mas, ao mesmo tempo, garantir funcionalidade e atuação dos Estados. E os Estados têm que trazer os municípios para cogerir a questão. Há uma má interpretação no país, eu tenho um livro que eu publiquei no fim da década de 90 sobre isso, uma péssima interpretação sobre o que seja o regime constitucional das regiões metropolitanas. Há uma ideia errada, que não surgiu na doutrina, mas é absolutamente equivocada face à nossa Constituição. Não tenho tempo aqui de fazer o discurso normativo, mas tenham fé em mim. Né? Há uma ideia equivocada de que região metropolitana significa a possibilidade do Estado avocar competência dos municípios que estão dentro da região metropolitana, quando significa exatamente o contrário. A nossa federação tem 3 elementos: União, Estado e município, 3 pessoas políticas. Não há nada na Constituição que diga que uma tem competência para avocar a competência do outro. Isso arrebentaria a federação. O que há na competência da região metropolitana é a competência do Estado para chamar os municípios para cogerir uma competência que é dele. Ou seja, na área de segurança pública, atividades como planejamento, prognóstico, forma de distribuição de pessoal, deveria tudo ser gerido junto com os municípios. É o prefeito, é o município, é a guarda municipal, quem sabe as ruas, aonde falta iluminação, onde não falta, aonde tem gente fazendo maldade, onde não tem. As guardas municipais têm que ser chamadas a cogerir a gestão da segurança pública nas regiões metropolitanas. Nós precisamos ter essa ousadia, porque se não descentralizar, não há mecanismo eficaz o suficiente para resolver. E por último, eu estou terminando meu tempo, nós temos que ter, eu até comentava aqui um pouco antes de comentar, uma boa política de comunicação. Só que a gente tem que lembrar que comunicação não é marketing. O governo tem que ter comunicação. Ele tem que falar, ser ouvido, divulgar e tem que ter a capacidade de ouvir. Não há comunicação onde eu não ouço. É urgente, a meu ver, eu faço essa crítica de quem sempre apoiou o partido que está no governo, aí, na centralidade do governo, está na presidência da República. Falta ao nosso governo ouvir a sociedade nesse aspecto. Na segurança pública, temos que ouvir os agentes de segurança pública. Precisamos ouvir as polícias militares, as polícias civis, parar de olhar com preconceito, né, aquele sujeito que tem a coragem e a disposição de fazer o que a sociedade não quer ver. Se há algo extremamente negativo na segurança pública brasileira, ela está mais na estrutura do que nas pessoas. Nós precisamos reformular essa estrutura ouvindo quem dela participa. Coração aberto, ouvido aberto, e isso é que é se comunicar. É primeiro ouvir para depois falar. Isso não é nenhum grande político que me ensinou, foi minha avó. Ela fala, ouça primeiro, menino, para depois você falar. Então, eu acho que eu queria dar só um rápido panorama, mas sempre lembrar que segurança pública não é algo para ser encarado com ingenuidade, mas não é algo para ser encarado de forma autoritária. Nós temos como obrigação da nossa geração construir a democracia constitucional como uma herança, um patrimônio, o maior patrimônio que uma sociedade democrática pode ter são os direitos. Recebemos isso dos nossos antepassados, que conquistaram com dor, sofrimento, humilhação e sangue, muitas vezes, esses direitos. Nos é dado o direito de exercê-los, mas com o dever de lutar para mantê-los. E, principalmente, com o dever com as próximas gerações de entregar eles a quem vai nascer. Os direitos não só são, não é apenas um pacto entre nós, os vivos. Como falava Edmund Burke, esse pensador conservador, hoje eu só usei conservadores, né? Os direitos são um contrato social intergeracional entre quem viveu, quem vive e quem vai viver. Nós não
temos o direito de abrir mão dos direitos humanos e fundamentais. Esse é um elemento absolutamente relevante na segurança pública, mas que, por outro lado, não pode ser vista com um humanismo ingênuo. Nós temos que entender que é papel do Estado garantir a ordem e a paz social. Muito obrigado. Agradecer ao professor Pedro Serrano pela brilhante exposição. Ele vai ter que, como a gente já disse, sair antecipadamente por conta de um compromisso. E passo de imediato a palavra ao nosso querido Benedito Mariano. Boa tarde a todos e a todas. Saudar aqui, na pessoa do Valim, o IRI, pela promoção desse amplo seminário, talvez o primeiro, como foi dito, sobre segurança pública, direitos humanos e democracia. Saudar o Fernando. É muito difícil falar de conceito de segurança transversal depois de ouvir o Pedro Serrano, que continua sendo o meu candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem sabe um dia ele chegue lá, capacidade não falta. Mas eu queria fazer uma fala, evidentemente, com outro corte, que é baseado na minha experiência de gestor de segurança pública transversal, que, no meu entendimento, se dá muito mais na esfera dos municípios do que nos estados. Eu tive o privilégio de ser secretário 2 vezes da capital de São Paulo, em Diadema, em São Bernardo do Campo, em Osasco, e a minha fala aqui reflete um pouco a minha visão do papel dos municípios na política pública transversal. Então, vamos lá. E eu trouxe por escrito que eu não tenho a capacidade do Pedro Serrano de improvisar, né? A segurança pública, pensada como política pública transversal, dialoga diretamente com o conceito de intersetorialidade, ao promover uma articulação permanente entre as ações preventivas policiais e as ações sociais e urbanísticas voltadas a diminuir os fatores de risco das violências e potencializar os fatores de proteção. Essa visão garante uma atuação sistêmica sobre as raízes socioculturais da violência, que se materializa por meio de políticas integradas, multissetoriais e territorializadas. Como a violência é um fenômeno multicausal, uma política de segurança pública transversal e intersetorial considera que sua explicação e compreensão passam também por variáveis extrapoliciais, tais como o ambiente comunitário, os equipamentos coletivos de qualidade, a infraestrutura social e urbana, o meio ambiente e os serviços de utilidade pública. Isso porque parte dos problemas de segurança vivenciados pelos cidadãos no espaço público ultrapassa ou não se limita à intervenção policial, o que requer cooperação das comunidades, dos diversos órgãos públicos, prestadores de serviços essenciais à população, para promover o seu enfrentamento e prevenção. A iluminação pública nos bairros, a fiscalização de postura relativos ao ordenamento, uso e ocupação do espaço público e rural, o saneamento básico, a zeladoria da cidade, são todos fatores que contribuem para melhorar a qualidade de vida e para prevenir as dinâmicas de violência, dialogando, portanto, com ações de prevenção. Portanto, segurança pública como política pública transversal e intersetorial deve ser entendido como política pública social. Como diz Lúcia Lemos Dias, abre aspas, a segurança pública deve ser configurada como política pública social, incorporando também
às necessidades de segurança dos grupos socialmente vulneráveis. Fecha aspas. Infelizmente, o modelo de segurança que nós temos no Brasil, hegemônico, adotado historicamente no país, privilegia a repressão e o confronto em detrimento de ações de prevenção. Essas populações mais vulneráveis são também as que mais sofrem com a letalidade policial. É tarefa fundamental para a consolidação do Estado Democrático de Direito que essa lógica seja invertida e que a juventude pobre e negra das periferias deixa de ser a grande vítima da violência estatal para, ao contrário, tornar-se a população mais protegida pela ação policial e foco prioritário das políticas transversais de prevenção à violência. Transversalidade e intersetorialidade são essenciais para um novo conceito de segurança pública que garanta que as desigualdades sociais e a discriminação social e racial que ainda marcam a nossa sociedade não continuem sendo parâmetros do monopólio do uso da força pelo Estado. Transversalidade e intersetorialidade na segurança pública são sinônimos de política permanente de prevenção. E daí que decorre o maior problema do setor de segurança pública brasileiro. Nós não temos cultura de prevenção no sistema de segurança pública. Nossas polícias militares, por exemplo, seja nos governos de esquerda, de centro-direita ou de direita, têm uma coisa em comum. Todas criaram unidades especializadas em repressão. Não temos nas polícias militares unidades especializadas em policiamento comunitário, de proximidade, que se figurem como agenda prioritária das instituições. Como diz o Pedro Serrano, esse conceito de policiamento de proximidade é do século XIX, mas no Brasil ainda tem muito preconceito. E a extrema-direita aproveitou esse vácuo. Nós vimos isso hoje nesse seminário, como a extrema-direita aproveitou esse vácuo num discurso de um governador. Temos poucas experiências no país de programas intersetoriais, transversais e multidisciplinares de segurança pública nos estados, com raras exceções, com a experiência do Pacto pela Vida em Pernambuco e, mais recentemente, as oficinas de paz no estado do Pará, idealizadas pelo ex-secretário nacional de Segurança Pública, Ricardo Balestreri. É na esfera municipal que ocorrem as melhores experiências de políticas transversais e intersetoriais de segurança pública, valendo-se da capilaridade da gestão municipal no território e de sua proximidade junto à população. Esses aspectos fazem do município um ator privilegiado para o desenvolvimento de políticas de prevenção, justamente por sua maior capacidade de incidir nas dinâmicas de violência nos territórios. Ao contrário de uma segurança pública transversal, intersetorial, é a política sistêmica de repressão. A cultura do ethos do guerreiro, que trata o policial como se fosse um super-herói, pronto para enfrentar o inimigo interno, conceito criado na ditadura, fortalecida pela política de drogas, cria uma lógica de policiamento exclusivamente de confronto. E esse inimigo interno ou marginal em potencial tem cor e condição social. É a juventude pobre e negra das periferias. Não é possível pensar uma política de segurança pública transversal, intersetorial, sem dar centralidade ao antirracismo. Recentemente, a imprensa divulgou o caso de um major da Polícia Militar de Goiás, que foi torturado em 2021 no batismo do curso do BOPE, com varadas, pedaços de madeira, açoites
de corda durante 3 dias. O major ficou em coma e entubado e os policiais envolvidos tentaram fingir que o oficial estava internado por Covid, impedindo a família de vê-lo. Pela denúncia do Ministério Público, o hospital em que ele foi internado pelos policiais era monitorado por um coronel médico integrante do curso do BOPE. Quem tortura um colega de farda vai torturar e matar nas periferias. Portanto, não podemos mais aceitar, sob justificativa de combate às organizações criminosas, a naturalização da violência policial letal nas periferias. Até porque, como já foi dito, inclusive nesse seminário, as organizações criminosas se alimentam e se mantêm através da violência. E quando o Estado, através das polícias, também produz violência sistemática nas periferias, acaba, paradoxalmente, fortalecendo essas organizações ao invés de enfraquecê-las. Transversalidade na segurança pública se coaduna com policiamento de proximidade, onde os policiais passam a ter uma relação de confiança com a população, que passa a ser também sujeito do processo de resolução de conflitos vivenciados na comunidade, partindo da lógica de compreensão dos fatores geradores das violências dentro de cada território, considerando as suas dinâmicas e particularidades. Soma-se ao policiamento de proximidade o desenvolvimento de programas e projetos de prevenção à violência e ao crime, voltado em especial à juventude e às mulheres nos territórios mais vulneráveis, e desenvolvido em parceria com outras secretarias sociais do governo, como esporte, cultura, assistência social, saúde e, fundamentalmente, com a própria comunidade. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, idealizado pelo sempre ministro Tarso Genro, foi uma das poucas e importantes experiências de política nacional de segurança pública na lógica da transversalidade. Criado pela Lei 11.530 de 2007, trazia o PRONASSE nas suas diretrizes, abre aspas, promoção dos direitos humanos, considerando as questões de gênero, étnicas, raciais, geracionais, de orientação sexual e de diversidade cultural, promoção e identificação de uma cultura de paz e de apoio ao desarmamento e valorização dos profissionais de segurança, estou terminando, e de agentes penitenciários. Mas quando o PRONASSE passa a se limitar a apenas entrega de armas e viatura, essa essência de transversalidade é abandonada. E o programa acaba tornando-se o mais do mesmo. Infelizmente, nós temos visto o PRONASSE se tornar mais do mesmo. Portanto, transversalidade na segurança pública é a priorização da prevenção como política de segurança. E isso deve ser refletido também em uma nova formação de policiais e novos protocolos operacionais para os agentes policiais. Temas como policiamento de proximidade, antirracismo, mediação de conflito, população em situação de rua, política de drogas, população LGBTQIA+, violência de gênero, política de redução de danos, movimentos sociais, justiça restaurativa, entre outros, devem fazer parte de um novo currículo de formação nas escolas e academias de polícia e se transformar fundamentalmente em novos protocolos operacionais das polícias. Sem isso, nós nunca teremos segurança pública como política transversal. Transversalidade é sinônimo de segurança pública cidadã. Obrigado. Muito bem, Benedito, parabéns pela brilhante exposição. E agora passamos a palavra ao Fernando Cafferata para suas considerações. Muito obrigado, doutor Rafael. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, no meu nome, em nome do BID,
ao IRE, ao IDP, pelo convite para participar da palestra, por compartilhar aqui com o senhor Benedito, com o professor Pedro e com o professor Rafael. Primeiramente, eu vou pedir desculpas, porque eu vou falar um portunhol. Está melhorando, já tem 1 ano e meio, está melhorando, mas ainda é portunhol, então peço desculpa por isso. E a verdade é que é difícil falar depois dos senhores, não somente pela loquacidade, mas também pelo conteúdo. Mas vou tentar fazer uma coisa breve e precisa. Meu pai sempre me deu uma dica: filho, se você tem que falar, fala breve. Se é bom, é doblemente bom, porque bom é breve. E se não foi bom, pelo menos foi breve. A pessoa não vai ficar tão mal. Então, vou tentar seguir a dica de meu pai. Eu gostaria de deixar para os senhores, com relação à segurança pública transversal, 4 palavras, 4 palavras com as quais o VIGI mesmo trabalha a orientação da área de segurança. A primeira palavra é evidências. A segunda palavra são resultados. A terceira é prevenção e a quarta é fortalecimento institucional. Então, eu gostei muito do nome do painel, basicamente em coincidência com o que o professor Benedito estava mencionando, com a ideia de ter na cabeça que a segurança pública não pode ser feita se uno não tem noção de que tem que trabalhar toda a cadeia de valor da segurança. Iniciando pela prevenção, a parte do policiamento, obviamente, a parte do tratamento penal e a parte da reinserção. É o que acontece muito, pelo menos em todos os países da América Latina. Eu vou me permitir essa licença por ser estrangeiro e como os senhores falaram daqui do Brasil. Mas acontece o mesmo em todos os países. A gente foca e a segurança pública é um problema meramente policial, e eu visto com muito agrado que os primeiros que em colocar que isso não é assim, muitas vezes são as mesmas polícias, como, olha, não é todo o trabalho policial, você está esquecendo de uma grande parte que fica fora, e nesse sentido é muito importante focar nisso. Mas outro ponto que todos os países, pelo menos que o banco trabalha, também tem em comum, é a gente, eu vou colocar alguns dados, aqui temos 47 projetos de segurança em toda a América Latina e o Caribe, em 18 países, mais de 2 bilhões de dólares investidos, e a gente acha sempre o mesmo problema: basear as políticas no achismo. Eu acho que isso vai dar certo. Eu acho, é minha ideia, que assim é como tem que funcionar. E não. O bom de estar discutindo neste dia aqui um instituto universitário, onde a ideia é ter uma discussão acadêmica e ter diferença de opinião, é que a gente tem que ter um foco. E o foco é, olha, aquilo que dá certo e que não, tem evidências. Temos mecanismos científicos para acreditar que o que dá certo e que não. E nesse sentido, para terminar com a política baseada no achismo, nós, como banco, colocamos à disposição, vou passar para vocês, para os organizadores, uma página muito simples, que é a página, a gente está muito feliz de ter feita em português, inglês e espanhol, é plataforma de evidências. Aí vocês podem procurar mais de 200 soluções de políticas públicas em matéria de segurança que dão certo, que a gente tem evidência científica provadas em diferentes lugares do mundo que dá certo. Então, acho que isso é uma primeira grande discussão, como, olha, eu vou falar de um programa que é muito conhecido aqui no Brasil, mas que em outros países também, que é o ProERG. O ProERG dá errado. Não funciona o ProERG. E não é uma ideia de, o Fernando falou isso, o doutor Benito. A gente tem evidência científica disso. Então, por que a gente vai investir recursos em uma coisa que dá errado? Não tem muito sentido. Mas, sendo todo mundo aqui, os que trabalham na área de segurança pública, pessoas que trabalham com recursos públicos, que são recursos da cidadania. Então, por que vamos investir dinheiro em coisas que dão erradas? Mas sim temos coisas que dão certo. Um programa muito similar, que estamos juntos, dá muito certo. Então, tem aí uma escolha que fazer muito simples. Você pode gastar o dinheiro da cidadania em uma coisa que dá errada, ou pode gastar o dinheiro da cidadania em uma coisa que dá certo com o mesmo resultado. Então, um pouco a orientação que nós, como organização desse movimento, sempre tentamos trazer para nossos parceiros é, olha, vamos tentar fazer as coisas que dão certo, porque a gente tem recursos limitados e recursos que paga a cidadania, tanto pobre como rico, vai pagar esse empréstimo que pega conosco. E nesse sentido, eu retomo a fala aqui do Dr. Benedito com relação às políticas que são importantes. As câmeras no corpo dão certo para reduzir a violência policial. E não é machismo meu. E a gente tem evidência muito bacana gerada aqui no Brasil, pela Joana Monteiro, uma economista da FGV, mas outros colegas também. Então, não é uma questão de discussão. Posso gostar mais, mas olha, essa política dá certo. Você pode dizer, eu não gosto dessa política, uma escolha, mas sabe que está deixando de escolher uma coisa que funciona. O mesmo acontece com tipo de policiamento, como colocou aqui o doutor.
temos evidência muito boa, e incluso aqui no Brasil, eu vou repassar muito brevemente, de estratégias de policiamento que são melhores que outras. Estratégias de policiamento que dão certo, que servem para proteger as populações vulneráveis. Mas vou fechar a fala de evidências aí para voltar depois com a parte de resultados. O segundo ponto que queria fazer é a parte de prevenção e fortalecimento institucional, que como o senhor colocou e colocou o doutor Pedro também. É muito importante não esquecer, além de que tem formas melhores e piores de fazer prevenção e fortalecimento institucional, que a gente precisa, nos países como nosso, países em desenvolvimento, instituições fortes, porque do outro lado tem que enfrentar um inimigo forte, não somente pelo crime organizado, mas também por a situação que a gente vive. A gente tem sociedades altamente injustas, então tem que ter instituições públicas bem fortes para poder gerar as melhores políticas públicas que os cidadãos possam receber. Então, nosso marco estratégico de trabalho está focado nesses dois pontos. Terceira palavra, o tema dos resultados. Então, aí a gente está muito feliz de ter 2 projetos já com resultados bem interessantes aqui no Brasil. Um no Rio Grande do Sul, que é o Programa Oportunidades e Direitos, com um foco bem grande no centro de juventude. A gente desenvolveu 3 centros de juventude lá, mas políticas para melhorar a capacidade de policiamento. A gente tem acreditado com avaliações de impacto, não vou me meter em toda essa ideia de avaliação de impacto, procuração de impacto, mas tem uma forma certa para poder indicar estadisticamente que você está conseguindo dar um impacto. A gente tem uma muito boa avaliação de impacto feita pelo Instituto Jonas, que acredita que a gente logrou uma queda entre 13% e 20% nos homicídios de jovens nos bairros das periferias. Olha, o que o senhor estava colocando. Qual é o nosso público-alvo? Temos uma série de ações que dão certo para isso. A gente não tem por que inventar a roda. Lá na Argentina a gente fala, não tem por que inventar o buraco do mate, mas é a mesma coisa. Temos coisas que dão certo. Temos pouco tempo, o senhor tem muita experiência no setor público, então o senhor sabe, o tempo que você tem na gestão é sempre curto, é como um relógio de arena que está assim. Então, por que vamos a fazer coisas que sabemos que não dão certo quando temos evidência de coisas que sim dão certo? O segundo grande ponto que a gente trabalhou lá no Paraná com a polícia foram dois pontos bem focados em melhorar as capacidades da polícia para brindar um melhor serviço de policiamento. O primeiro foi o policiamento em pontos quentes. Policiamento em pontos quentes, olha, vamos utilizar a informação que temos, a informação de onde se concentram os crimes, a gente trabalhou com os crimes patrimoniais, mesma quantidade de oficiais, somente fazendo um roteiro diferente. Tivemos uma queda aí com a polícia militar do Paraná na zona de Curitiba, de 13% nos crimes para o patrimônio. Somente mudando a forma de trabalhar. Então, eu achei muito interessante que o comandante da polícia falou, olha, como eu não sabia disso? Eu não preciso mais recursos que já tenho, mas com os mesmos recursos, trabalhando melhor, eu posso lograr melhores resultados. Nesse seminário que a gente pôs com ele fala, daqui para frente, somente vamos a trabalhar assim, baseados em evidência. O que eu acho, tomara que isso continue no tempo e tomara que isso seja um efeito contágio para outras organizações. Mas, assim como tem policiamento de pontos quentes, tem um monte de outras intervenções. A gente desenvolveu lá uma melhora no sistema de despacho da viatura, onde a gente logrou reduzir 50% o tempo entre que a pessoa liga, que tem um problema, e recebe a viatura. Então, não é que a gente está enviando um cohete à lua, não é uma coisa super complexa, é mudar formas de trabalho. E o último ponto que eu tinha colocado com você é o tema da informação. E aí é super importante, conectado com o tema das evidências, como o senhor colocou e como colocaram nas palestras mais cedo. É super importante fortalecer o sistema de informações, o sistema de informação a nível federal, ao nível policial, ao nível interestadual, compartilhar essa informação, fazer um uso dessa informação tal que permita desenhar melhores políticas públicas. Hoje, qualquer de nós que está aqui com o celular, dá de graça a um monte de empresas privadas, um monte de informação pessoal, com as quais eles fazem desenho de produtos de diversos tipos, que seguramente não necessitamos comprar, mas vamos a comprar, mas o Estado não tem a capacidade de desenhar uma política porque você pode ter na sua cabeça milhares de restrições. Então, um dos últimos pontos que o VICI tenta fortalecer, está aqui no Brasil para ajudar e parceriar com os governos, é vamos melhorar a qualidade de informação para melhorar a qualidade das intervenções públicas que a gente pode desenhar.
E só para fechar, eu acho que não somente que é bem interessante a gente estar aqui discutindo sobre segurança pública num país continental como o Brasil, poder ter sido convidado, sendo argentino, trabalhando aqui no Brasil, para falar um pouco disso, porque eu gosto de colocar, eu como economista sempre preciso ter números. Nesse sentido, alguns números que acho que podem servir como mecanismo de motivação para todos. Na América Latina, tem 8% da população mundial, mas tem 30% dos homicídios. Desses homicídios, 80% são cometidos com armas de fogo. Então, aí temos um problema importante para entender, diagnosticar e trabalhar. Eu falo, na média dos homicídios na América Latina é 25 cada 100.000 habitantes. Por encima de 10 cada 100.000 habitantes, a OMS fala que você tem uma pandemia. Então, esse é o nível. Mas se você vai para distintos municípios no Brasil, você tem lugares com 75 cada 100.000 habitantes. É pior que uma guerra. Iraque não tem essa quantidade de mortos. E se você olha quem são esses mortos, como o doutor colocou, são jovens, negros, pobres, das periferias. Então, para quem é um apaixonado das políticas públicas como eu, você tem um público-alvo muito claro com quem trabalhar, tem ferramentas com quem trabalhar. E nesse sentido que nós sempre fazemos, como nós somos um organismo internacional, multilateral, olha, levantamos a mão, estamos aqui para ajudar, estamos aqui para parcelar, estamos aqui para alentar e ajudar a vocês a fazer as melhores políticas. Se Fernando não sabe desse tema, Fernando, nossa organização, traz um especialista, traz o doutor Benedito, traz quem seja que possa trabalhar com esse problema. E nesse sentido, minha última fala seria: é difícil nas sociedades que estão muito polarizadas, como todas nossas sociedades, ter acordos sobre o que fazer. Mas eu acho que a ciência, a academia, o conhecimento é um ponto onde as duas pontas do espectro ideológico podem se juntar e dizer, olha, temos pouco tempo, temos poucos recursos e no meio do tempo temos um montão de pessoas que estão morrendo. Vamos acordar em 2, 3, 4 intervenções que a gente possa fazer para pelo menos saber que no dia de amanhã vamos ter um morto menos que hoje e já a gente já com isso já ganhou. Então eu gostaria de instar a vocês, não sei se tem essa palavra em português, mas motivar a vocês a trabalhar por isso. Um morto menos cada dia é um ganho para todos. Só isso. Obrigado. Bom, vocês perceberam aqui que eu virei palestrante e moderador, né, da mesa, como diretor do IRI. Eu queria agradecer ao Fernando pela participação e a fala e fazer 2 registros. Nós estamos atrasados praticamente 1 hora, então a mesa das 3 começa às 4, daqui 10 minutos. O primeiro registro, amanhã, vou fazer uma propaganda aqui, nós estamos falando em política transversal de segurança. Amanhã tem uma experiência importante de política transversal de segurança, que é a experiência de Diadema. O prefeito Felipe está aí, vai falar como foi possível em Diadema, que na década de 90, Fernando, havia 130 homicídios para cada 100.000 habitantes e nos últimos 3 anos passou para 4 para cada 100.000 habitantes. Isso é política transversal de segurança e o prefeito vai indicar quais foram os caminhos, né, de integração, de prevenção que foram adotadas lá. Segundo, queria fazer um registro de que foi uma política acertada do presidente Lula de ter retomado o Pronace por decreto. O que falta ao Pronace agora é orçamento, né? Eu, como gestor municipal, no primeiro Pronace do Tarso Genro, no segundo governo Lula, o Pronace tinha, em média, 1 bilhão e 500 milhões para estados e municípios. Os municípios, teve ano que o Pronace disponibilizava 450 milhões de reais. Até hoje não tem 1 centavo para o Pronace. Por mais boa vontade e capacidade que tenha a companheira Tamires, que está coordenando o Pronace, precisa ter estrutura e orçamento. Se não tem estrutura e orçamento, acaba não saindo do papel, né? Tiveram apenas 3 editais envolvendo os municípios. Eu era gestor quando saíram os editais. A cidade que eu trabalhava
passou nos 3 editais. Eu saí da cidade 1 ano depois e o recurso não tinha sido entregue ainda. Quer dizer, além de ter recurso, a capacidade de entrega rápida para aqueles municípios que tiveram aprovação dos editais. Amanhã tem uma mesa sobre reforma das instituições, eu vou copiar o Pedro, que também... A gente não combinou, mas eu ia citar também o Robert Peel, né? Que nós temos, na política de transversalidade, focar, e aí não é só os municípios, as polícias militares, temos aqui oficiais da Polícia Militar, nós temos que fazer uma revolução do ponto de vista da gestão do policiamento ostensivo. Temos que quebrar esse preconceito com policiamento comunitário, policiamento de proximidade, né? Inserção sistemática na periferia, mata pobre e não resolve nada a segurança pública, né? É isso que a gente está vendo no Rio de Janeiro e está vendo, infelizmente, em São Paulo, né? Na Bahia, que em apenas 2 meses, né, numa operação que eu caracterizo como operação vingança, a partir da morte de 3 policiais, que evidentemente repudiamos, né, as mortes dos 3 policiais em serviço, né, 86 pessoas foram mortas, né, e há indícios objetivos de que 90,9% não foram em confronto. Porque o estado que mais investiu, Fernando, em câmeras corporais foi o estado de São Paulo. Comprou 11 mil câmeras corporais. Mas, para essas 2 operações da Baixada Santista, a maioria absoluta dos policiais não tinham câmera. Por que não tinham câmeras numa operação especial na Baixada? Então, eu acho que esse seminário ele serve de reflexão e é o perfil do presidente Valfrido de ser o mais plural possível, né? E as mesas e os convidados expressam essa pluralidade, mas nós temos que reverter e criar efetivamente no Brasil uma política de segurança pública transversal, que inclui os municípios, e aí precisa ter uma reforma no Fundo Nacional de Segurança Pública, para estabelecer lá uma cota para os municípios e não só para os estados, ainda mais de fundo a fundo, porque fundo a fundo não precisa nem justificar onde vai gastar o dinheiro. Tem que ter contrapartida dos estados e estabelecer pelo menos 20% a 30% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para aqueles municípios que conseguiram produzir programas e projetos transversais, intersetoriais de prevenção à violência. Então, eu queria, nós temos 5 minutos para acabar, se tiver uma questão, só 2? Então, não temos nem 5. Eu agradeço a presença de todos, o Fernando, mas não vai dar para a gente debater.